Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Graças e paz, meus irmãos. Estou hoje aqui novamente na presença de vocês, muito feliz por isso. Sou Matheus Okubo e estamos no nosso 8º episódio da nossa série em Efésios, graças a Deus. E tenho a honra de estar novamente aqui na frente do pastor Márcio Nagano. Graças e paz, pastor. Graças e paz. Tudo bem com o senhor? Bom. Graças a Deus. E pessoal, hoje nós vamos estar trabalhando em Efésios do capítulo 4, versículo 17, até o capítulo 5, do versículo 14. Então, acompanhe aí conosco e lembrando novamente, se você não assistiu aos episódios anteriores, nós pedimos que você vá lá e acompanhe para que você possa entender e compreender corretamente o que estará sendo falado aqui neste dia. E o tema de hoje é os cidadãos do reino. Pastor, a gente está falando bastante sobre essa nova sociedade, sobre unidade, sobre os estrangeiros que agora fazem parte dessa família. Uma unidade daqueles que todos pecaram, estavam destituídos, e agora essa unidade deles estarem juntos, trabalhando, cada parte faz sua função. Mas quem que faz parte, né? Quem são esses cidadãos que fazem parte dessa nova sociedade? Sim, a obra de Cristo, né, está expressa claramente nos evangelhos, que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos que o receberam, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Uau. Então, esses novos cidadãos do reino de Deus são todos aqueles que creem, que receberam Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, espalhados por esse mundo afora. Glória a Deus, espalhados por esse mundão vasto que nós, né, muitos locais que nós ainda nem fomos, e estão aí vários irmãos em Cristo. Que maravilha. E, bom, meu irmão, se você já sonhou em fazer parte de uma sociedade perfeita, hoje o Ikigai, nós estamos caminhando rumo ao reino de Deus, nós estamos caminhando rumo a essa sociedade perfeita, fazemos parte e nós queremos te levar, queremos te mostrar como essa coisa, né, como tudo isso está funcionando. Amém, pastor? Amém. O que estes versículos estão nos ensinando sobre o velho homem que tanto está sendo falado? Sim, essa aproximação de Cristo traz sobre o homem uma transformação tão profunda que nós nunca conseguiríamos atingir esse grau de transformação. Sim. Mas para a gente perceber a transformação que vai acontecer no comportamento desses novos cidadãos do reino de Deus, a gente precisa levar em conta quem é o velho homem, né? Sim. Esse velho homem, segundo o texto aqui, digo a vocês, no Senhor insisto, que não vivam mais como vivem os estrangeiros, os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Então, uma das características do velho homem é que eles vivem baseado em pensamentos que, no fundo, são inúteis. Sim. Não dizem respeito à vida eterna, à aproximação de Deus, mas dizem respeito a seus próprios interesses em todo o tempo, e isso é um caminho perigoso. E, por causa disso, o seu entendimento está obscurecido. Estão separados da vida de Deus. Sim. Pela ignorância em questão, devido ao endurecimento, o coração se endurece, tendo perdido toda a sensibilidade, se entregaram para a depravação, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então a gente vai ver que são pessoas que estão distantes de Deus, endurecidas, não têm luz em seu entendimento. Perdendo toda a sensibilidade. É o velho homem. Agora, o interessante do texto é que ele diz que nós não devemos agir dessa forma. Sim. A gente tem que sair desse comportamento. E ele reforça no 20, né, dizendo que não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Então, não foi isso que a gente aprendeu de Cristo. Um pouco mais abaixo ele fala, olha, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Temos aqui que o velho homem, ele
acompanha nossos comportamentos, mas uma vez que eu estou em Cristo, uma vez que eu estou no corpo, uma vez que eu entrei na sociedade, que carimbaram meu visto, né? Eu Lá, passei... cidadão dos céus agora. Cidadão dos céus, eu cheguei do outro lado, tem um novo padrão. E nesse padrão eu preciso me despir do velho homem que se corrompe. Uma palavra aqui interessante: desejos enganosos. A maior parte das pessoas está apenas respondendo a desejos que dominam toda a sua vida. Verdade. E quando nós conhecemos a Cristo, uma das áreas que ele vai trabalhar, que o Espírito Santo trabalha, são nos nossos desejos pecaminosos que nos levam a destruir nossa própria vida. E no 23, né, como você leu aí, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem para ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Então, precisa passar em uma mudança na forma de pensar. E é exatamente isso, né? Qual que é essa importância na forma de pensar? Porque realmente, se tem algo aqui que foi dito até o versículo 22, é em relação ao nosso velho homem, né? Tanto que no versículo 17 fala que não vivam mais como os gentios, né? E realmente nós estávamos, né, nesse caminho vivendo como os gentios, fala da nossa vida anterior. E no 23, a serem renovados no modo de pensar. Quão importante é isso, pastor? Esse versículo ele deve ter a máxima atenção da nossa parte, porque nós temos aqui o velho homem e nós temos aqui o novo homem. Certo. Como é que o velho se torna novo? É um processo que não depende de mim, é um processo passivo. Eu fico lá assim, passei, aceitei Jesus, sou um novo homem. Mudei agora. Não é assim. Todo mundo queria que fosse, né? Se fosse, né? Então, um velho homem, um novo homem. Sim. Qual o meio pelo qual o novo homem é formado? O que Deus vai usar como instrumento? A gente sabe que nós recebemos o Espírito Santo que nos convence dos pecados, né? Da justiça, do juízo, mas a verdade, num processo de transformação na forma de pensar, produz novas atitudes. Eu penso, eu sinto, eu faço. Eu comecei a pensar assim, nossa, eu acho que hoje eu vou comer em tal lugar, gerando um sentimento, desejo de comer aquela comida, e aquele desejo gerando uma atitude. Então, quando a palavra de Deus começa a encontrar repouso na minha forma de pensar, nossa, eu acho que Deus me ensina sobre isso, nossa, isso aqui é fantástico. Aí começa a sentir o desejo de executar. Sim. E você começa, então, a ter mudanças no teu comportamento. Então, o novo homem, ele vai ser renovado pelo modo de pensar e para se tornar semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Olha aqui, a fonte que alimenta a mente deve ser a verdade que vem da palavra do Senhor. Que maravilhoso. E eu acho interessante que as palavras que Paulo utilizou, e a gente vê esses antônimos aqui, né? Nós vemos o despir-se e depois nós vemos o revestir-se. Então você vai se despir-se do velho homem e depois, né, sendo renovado no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidades, como o pastor falou, provenientes da verdade, que é a palavra dele. Pastor, quais então são os frutos de uma mente renovada? Veja que esses novos cidadãos do reino, eles estão sendo revestidos de fato desse novo homem. E o texto parece que mostra como seria esse revestimento do novo homem. Sim. Né? Uma vez que eles começam a absorver a verdade, suas crenças, né, estão baseadas nas Escrituras, eles começam agora numa fase de mudança de comportamento. Sim. Portanto, vocês devem abandonar a mentira. Aquele que mentia não deve mais mentir, falar a verdade, porque vocês agora fazem parte do mesmo corpo. Então, falar a verdade é uma mudança de comportamento. Né? Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Sim. Uma mudança de comportamento novamente. Né? Não dei lugar ao diabo.
novamente que a nossa vida baseada em ações pecaminosas faz com que o diabo, né, continue dominando nossas atitudes e nos levando ao sofrimento. Sim. E aí parece que é uma chuva de transformação. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenham que repartir com quem tiver necessidade. Sim. Mudança agora na linguagem. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça a quem ouve. Então, mudança na forma de pensar. Não entristeçam o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados, né? E aí ele fala, livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, maldade, perdoando-se mutuamente, como Deus nos perdoou em Cristo. Então, é uma chuva de transformação. Se você observar com um pouquinho, sempre voltando para absorver o contexto, que essas pessoas creram em Cristo, se aproximaram, agora estão entendendo que fazem parte de um corpo. Na unidade do corpo, todos nós somos edificados e nesse convívio nós devemos nos revestir, né, do novo homem para ser semelhante a Deus e abandonando pouco a pouco os velhos hábitos e as velhas práticas. É uma chuva de transformação. Ser cidadão do reino de Deus é tudo de bom, vai curando da alma até nossas atitudes. Exatamente. Que instrução Paulo tem nos dado desde quando a gente começou essa série, né, pastor? Tudo que ele foi nos ensinando é realmente maravilhoso, toda essa construção. E agora ele está falando do revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidades provenientes da verdade. E realmente nós não poderíamos fazer isso por nós mesmos, né, pastor? Realmente isso é proveniente da verdade, é graças a Deus. Só que nem o pastor tinha mencionado, como o pastor tinha falado e nos mostrado. Não é o velho homem, o novo homem aqui ficou parado, transformado, né? Não. Não é verdade. E tem muita gente assim, esperando a santidade cair na cabeça, né? Não vou fazer nada, estou esperando Deus me santificar. Até hora, né? Fervorosamente, né? Passivo. Quero ser santo, mas fica parado. Esse texto que você leu, ele tem 3 ênfases principais. Primeiro, o comportamento do velho homem. Segundo, ser renovado no modo de pensar e as práticas dessa nova pessoa. Agora, é importante ressaltar aqui que isso não é... A ideia de Paulo aqui não é simplesmente dizer assim, olha, esse é o mandamento, não faça isso, não faça aquilo. Porque eu posso olhar para esse texto pensando que é um mandamento no sentido assim... Os afazeres aqui, né? Isso, obedecer o mandamento sem que você esteja inserido no corpo de Cristo, sem que você seja renovado, revestido no modo de pensar. Sim. Então, só faz sentido quando... É como se fosse assim... É natural que se a tua mente está mudando, os teus comportamentos vão mudar e devem mudar. Não é que isso vai renovar a sua mente. Na verdade, é você serem renovados no modo de pensar, revestir-se do novo homem. E aí, portanto, né? Então, consequentemente, agora, tomar cuidado até no falar. Eu acho interessante isso, pastor, porque nos nossos dias existem muitos cristãos, às vezes, com a boca suja, né, pastor? Muitos. Ou que, às vezes, nem no contexto de palavrão, mas as palavras, elas têm, né, realmente um perigo ali, dependendo da forma que você vai dizer, né? O que você fala, o que você fala de uma pessoa pelas costas, ou o que você constrói ali com as suas palavras, né? Você pode construir dissensões enormes através das palavras. Mas realmente Paulo ele nos diz que, né, se nós falávamos, né, palavras torpes, mas agora o que a gente deve fazer é dizer aquilo que é útil para edificar os outros. Para edificar. Conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Que edifique, que seja agradável, que produza crescimento, bem-estar. Realmente. Não é uma lista de afazeres, mas se você for renovado, revestido, então, consequentemente, nós seremos transformados e nós vamos nos, né, moldando conforme Deus vai nos auxiliando para que sejamos cada vez, né, semelhantes a Deus em justiça e em santidade. Maravilhoso. E aí a gente chega então no capítulo 5, né, o capítulo 5º, e aqui entra o primeiro versículo ali que a gente tinha lido, né? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor,
como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Pastor, como esse foi o primeiro, gostaria de trazer uma ênfase aqui. O que está trazendo esse versículo? E por que o pastor falou para falarmos primeiro desse versículo? Olha, observa aqui que ele nos chama a nossa atenção para algo que aparentemente parece até impossível em nossa cabeça. Sejam imitadores de Deus. Mas à medida que você percebe que, como a gente viu no episódio anterior, a unidade que há na própria pessoa de Deus, Jesus nos chamando em uma unidade ao corpo de Cristo, e nessa unidade não dá para ser diferente da unidade que eu participo. Uau. A transformação tem que acontecer. Existem outros textos no Novo Testamento que apontam exatamente para isso, que o meu comportamento ele deve ter harmonia com a ação de Deus, ou seja, se de fato, como Paulo fala aos Romanos, se de fato Cristo está atuando em vocês, se vocês de fato se converteram. Então, ser imitador de Deus como filhos amados. Se esse versículo entrar na minha mente e eu ter a consciência de que sou cidadão do reino de Deus, eu tenho pelo menos uma diretriz. Certo. Né? Olha, o objetivo é esse: imitar a Deus, imitar a Cristo, seguir os passos de Cristo, e em amor, que se entregou, né, como oferta e sacrifício. E novamente parece que aponta para trás, né? Exatamente. Você vê que o amor pelo próximo dentro do corpo de Cristo é um amor sacrificial, deve ser, assim como Cristo se entregou por nós, nós devemos nos entregar uns pelos outros. Exatamente. E além dele também falar, né, o homem revestido, né, o novo homem, ele foi criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade. E aqui ele fala, portanto, sejam imitadores de Deus, Sim. como filho amado. O próprio texto ele vai se reafirmando, né? Exatamente, vai se reafirmando constantemente. É doideira isso aí, cara. O que a gente percebe? Quais são as outras mudanças que esse novo cidadão do reino de Deus deve praticar? Se era uma chuva, passou a ser agora uma tempestade de mudança. Né? As mudanças aumentando das transformações numa crescente. Exatamente. Agora ele vai falar sobre a questão sexual, né? Nem menção de imoralidade sexual. Nem menção. Né? Não participem também de nenhuma espécie de impureza. Aí, dentro da área da sexualidade. Depois ele fala nem cobiça. Ou seja, esse cidadão do reino de Deus, esse novo cidadão, essa nova pessoa que nasceu de novo, ela tem que tomar cuidado com a sua vida sexual, com a cobiça. Não haja obscenidade. Conversas, novamente, olha, falando de conversas. Ele reafirmando, né? Estava falando da menção de moralidade sexual e agora nem conversas tolas. Então, conversas tolas, gracejos imorais, ou seja, piadas imorais, né? Então, o teu falar seja para edificação, como exatamente, a gente viu, né? Que seja agradável. Que possa produzir graça naqueles que ouvem. Então, uma transformação na forma de pensar. Logo em seguida, ele continua no 5, né? Porque vocês podem estar certos disso. E aí agora parece que ele coloca um pouco de temor. Nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo ou de Deus. Ou seja, você não é cidadão do reino se essas práticas estiverem atuantes na sua vida. A imoralidade, o ganancioso, que é a idolatria, né? Então, esse cuidado que o cristão deve ter. E chama a atenção que no verso 6 ele fala, ninguém vos engane com palavras tolas. E aí ele fala, ninguém engane, porque é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Então, existe um julgamento sobre esse tipo de prática. O cidadão do reino de Deus deve ser cuidadoso. Não participem dessas coisas. Aí ele fala, novamente lembrando, parece que ele sempre quer trazer o passado, né? Exatamente. Já está dando motivo e mostrando como que era antes. Então, lembra, outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, um incentivo à prática da bondade, da justiça e da verdade. E aprendam a discernir o que é agradável a Deus. Ou seja, se eu estou me relacionando com Deus, agora tem coisas que podem até não estar
escrita nas escrituras, né? Mas o próprio fator moral, né, vai me dando uma diretriz. Não, isso aqui não é legal. Você Sim. aprender a discernir a Sim. vontade de Deus. Não participe das obras infrutíferas das trevas. E por fim, ele vai dizer ali: desperta, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Parece que existe um sono que as pessoas estão adormecidas e Insensíveis, insensíveis, adormecidas. né? É um convite à conversão, é um convite a uma vida que realmente dê dignidade ao cidadão do reino de Deus. É verdade. Se você olhar dentro do contexto geral, se a gente trouxer, puxa, uma pessoa comum na sua vida diária e ela tem um encontro com Cristo e ela é recebida agora no reino de Deus mediante a fé em Cristo e recebendo o selo do Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, sabendo que todos os pecados delas foram perdoados e que a salvação é pela fé, pela graça mediante a fé. E isso não vem dela, é um dom de Deus. Sim. Ela lembrando que, junto com tudo isso, Deus nos deu a verdade da sua palavra, que vai alimentar toda a transformação na nossa forma de pensar. E você pode ser uma nova pessoa. É muita bênção. É muita bênção. É muita bênção. Só com a ajuda de Deus essa transformação. E, pastor, né, terminamos aqui então os versículos que estão dentro do episódio de número 8. E o que nós podemos aprender com o estudo de hoje? Eu acho que todo mundo tem dentro do seu coração o desejo de um lugar perfeito. Uma sociedade perfeita, onde não há morte, nem tristeza, nem injustiça, né? E nessa atmosfera terrena e pecaminosa, pecadora, nós não encontramos, não tem como a gente encontrar esse lugar. Mas Deus se manifestou enviando seu Filho. E Jesus mesmo disse, né? Vou preparar lugar para que vocês estejam aonde eu vou estar. Sim. Mas vou enviar o Espírito Santo. Então a igreja ela já está sobre o governo de Deus. Essa nova sociedade já começou a ser estabelecida. Sim. E entrar nela é estar em Cristo. Sim. E a partir desse momento, nós, pouco a pouco, vamos passando por um processo de transformação lento, né, e permanente na direção de sermos semelhantes a Deus, fazer parte desse reino. Então, a minha mensagem para as pessoas hoje é que você seja perseverante em saber que o reino que Deus preparou para você é superior a tudo aquilo que você pode imaginar. Aqui você pode até estar sobre o governo humano, mas embora sobre o governo humano, o governo de Deus reina mesmo você estando nessa terra. Então, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e seja uma bênção no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. É igual o John Stott fala, né? O agora e o ainda não. O agora e ainda agora não. Nós estamos, né? Esse Já reino estamos. foi estabelecido, mas algo ainda melhor, algo mais, né? O fim ali. E nós estamos caminhando até isso, né, pastor? Até isso. Amém. Muito Maranata. obrigado. Maranata. Muito Deus obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Glória a Deus, né? Muito obrigado pela sua presença até aqui. Novamente, caso você assistiu esse episódio, o 8º episódio, e não assistiu os outros, vai lá e assiste os outros, para que você possa entender corretamente tudo que foi ensinado até aqui. Graças e paz, meus irmãos. Fiquem com Deus. Deus abençoe.